Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. Estamos aqui mais uma vez para trazermos a santa palavra de Deus. A palavra do Santo Evangelho. Nós vemos aqui através do Evangelho de São Marcos que o Senhor Jesus, logo após João ter sido entregue à prisão, ele estava ali na Galileia e começou a pregar o evangelho do reino de Deus. Para as pessoas, o que Jesus dizia? Qual era a palavra do Senhor para as pessoas ali da Galileia? As pessoas da Galileia ouviam Jesus dizer o quê? Ouviam Jesus dizer o seguinte: arrependei-vos e crede no Evangelho. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus começou a pregar e a suma do que ele estava pregando para as pessoas ali na Galileia está aqui registrado no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 15. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, qual o tempo que está cumprido? Que estava cumprido? O tempo da sua primeira vinda. Estava profetizado que o Senhor Jesus viria. Estava profetizado pelos profetas de Deus também no Antigo Testamento. E os judeus, os israelitas, na época do Senhor, eles conheciam estas profecias, que haveria até um homem que haveria de clamar no deserto, preparando o caminho do Senhor, endireitando as suas veredas. João Batista, ele veio, e o tempo, ele se cumpriu desta primeira vinda do Senhor. E Jesus dizia: o reino de Deus está próximo, ou seja, ele pregava o evangelho do reino de Deus. Jesus um dia, inclusive, ensinou seus discípulos a orar. E no modelo de oração que o Senhor Jesus ensinou seus discípulos, está dito: venha o teu reino. Um dia Jesus disse também que o reino de Deus não vem com visível aparência, ou seja, naquele momento da história, o reino de Deus estava dentro de cada um deles. O reino de Deus está dentro de cada um de nós, ele não vem com visível aparência. Mas isso não significa que ele não virá com visível aparência, porque ele virá, o reino de Deus virá. Jesus virá como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Ele há de julgar as nações e depois há de reinar lá em Jerusalém 1000 anos. Lá em Jerusalém, sobre Israel e sobre todo o mundo. Os reinos do mundo se tornarão do Senhor e do seu Cristo. Isso vai acontecer. O reino dos céus, o reino de Deus, há de vir sobre essa terra. Por isso que Jesus dizia: o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O que Jesus dizia para as pessoas da Galileia? Arrependei-vos. Interessante que João Batista, ele pregava o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E Jesus, ele convocava as pessoas ali da Galileia para se arrependerem também e crerem no Evangelho. Depois nós vemos o Senhor Jesus
ele se dirigindo a Simão e André. E o que Simão e André escutaram o Senhor dizer? Vinde após mim, e eu vos farei que sejais pescadores de homens. E eu pergunto, eles se tornaram pescadores de homens? Sim, com certeza. O apóstolo Pedro, que aqui é chamado de Simão, na sua primeira pregação, naquele dia em que os judeus comemoravam o Pentecostes em Jerusalém, foram quase 3.000 almas que creram naquele dia. Simão Pedro ali estava sendo um pescador de homens. Ali, naquele dia em que os judeus comemoravam o Pentecostes, esta palavra se cumpriu. Interessante que quando Jesus disse para as pessoas da Galileia, arrependei-vos e crede no Evangelho, com certeza, muitas pessoas também creram e se arrependeram. Se nós continuarmos vendo o relato que Marcos faz das obras do Senhor Jesus, nós vamos ver que um espírito maligno ouviu a voz do Senhor Jesus também, lá em Cafarnaum, naqueles dias em que o Senhor estava começando o seu ministério. Um homem que estava na sinagoga com espírito imundo, espírito maligno, ele disse algumas palavras para o Senhor Jesus. Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei quem és, o Santo de Deus. Ou seja, o espírito imundo disse isso para Jesus. Só que o Senhor Jesus repreendeu aquele espírito imundo e disse, cala-te e sai dele. O que o espírito maligno ouviu? Cala-te e sai dele. E eu pergunto, aquele espírito imundo pôde resistir a essa ordem do Senhor? A estas palavras do Senhor? Não. Está escrito no versículo 26. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. O que eu estou tentando passar para você que está me ouvindo é o seguinte, que o povo da Galileia ouviu as palavras de Jesus. Qual eram as palavras de Jesus para o povo da Galileia? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Muitos da Galileia arrependeram e creram no Evangelho. Simão Pedro e André, que lançavam a rede ao mar, eles ouviram as palavras do Senhor. Qual foram as palavras que eles ouviram do Senhor Jesus? Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E eles se tornaram pescadores de homens. O espírito imundo que estava em um homem na sinagoga em Cafarnaum ouviu de Jesus o quê? Ouviu a palavra de Jesus dizendo, cala-te e sai dele. E o que aconteceu? O espírito imundo, ele até chegou a convulsionar o homem, clamar com grande voz, mas saiu dele. Ele teve que sair. E nós vamos ver aqui também outros exemplos também. Nós vamos ver, por exemplo, quando um leproso se põe de joelho diante do Senhor Jesus, se aproxima dele e roga, dizendo, se queres, bem podes limpar-me, o que ele vai ouvir de Jesus? Jesus, que já está movido de grande compaixão, ele estende a mão, toca nele e diz, quero ser limpo, quero ser limpo. E o que aconteceu com aquele leproso? Está escrito no versículo 42, e tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Veja que as pessoas, o povo da Galileia ouviu a voz do Senhor. Ouviram as palavras do Senhor. Simão e André
ouviu a palavra do Senhor. O espírito imundo que estava em um homem na sinagoga em Cafarnaum ouviu a palavra do Senhor. E nós vemos agora o leproso ouvindo Jesus dizer: quero ser limpo, e a lepra desapareceu. Logo desapareceu na hora. Meu amigo, minha amiga, e se nós continuarmos lendo o Evangelho aqui de São Marcos, entrando já no capítulo 2, nós vamos ver que um paralítico vai ouvir a voz do Senhor. Nós vamos ver também que os escribas que estavam ali naquela casa vão ouvir a voz do Senhor também. O paralítico que foi baixado no leito pelo telhado descoberto diante do Senhor, ele ouviu Jesus dizer: filho, perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Imagina você no lugar desse paralítico ouvindo Jesus dizer: filho, perdoados estão os teus pecados. E o que aconteceu imediatamente? Os pecados daquele paralítico foram perdoados. Os escribas no coração, eles não chegaram a dizer com a boca, mas estavam pensando: por que diz assim? Assim blasfêmias. Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Só que Jesus, em seu espírito, ele conheceu, ele viu que eles estavam pensando isso. E aqueles escribas ouviram as seguintes palavras do Senhor, diretas a ele: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico. Ou seja, essas foram as palavras que os escribas ouviram, com o objetivo de que eles soubessem que Jesus, o Filho do Homem que estava ali, era Deus. Ele era Deus. Apesar de estar numa aparência humana, ele era Deus encarnado. Portanto, ele tinha poder sobre a terra para perdoar pecados. E aqueles escribas ficaram sabendo que Jesus era Deus. Talvez eles não tenham se convertido, mas ficaram sabendo que Jesus tinha poder para perdoar pecados. E aquele paralítico ouviu então mais uma vez a palavra do Senhor, dizendo: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Veja, Jesus disse essas palavras para esse paralítico. E o que aconteceu? Imediatamente. E levantou-se, e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Meu amigo, minha amiga, veja que muitos ouviram a palavra de nosso Senhor. Muitos ouviram as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. À medida que nós vamos lendo os capítulos de São Marcos, nós vamos vendo Jesus falando as suas santas palavras, como, por exemplo, ao homem que tinha a mão mirrada, que estava num dia de sábado na sinagoga. Ele ouviu a palavra de Jesus dizendo: levanta-te e vem para o meio. Levanta-te e vem para o meio. Esta foi a palavra do Senhor Jesus para o homem da mão mirrada. E todos que estavam ali na sinagoga ouviram a palavra do Senhor também dizer: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Ou seja, a palavra do Senhor foi dirigida a eles também.
Era uma pergunta, mas eles não responderam porque não quiseram, porque eles sabiam a resposta, que era uma resposta óbvia. Até uma criança sabe que é lícito no sábado fazer o bem, é lícito no sábado salvar a vida. E Jesus ali com indignação, olhando para eles em redor, condoendo-se da dureza do coração deles, ele disse para o homem da mão mirrada. E o homem da mão mirrada ouviu pela segunda vez a voz do Senhor, dirigida a ele. Era uma ordem: estende a tua mão. E o que aconteceu logo em seguida? Ele estendeu a mão e a mão foi restituída. Sua mão foi restituída sã como a outra. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Este homem ouviu a voz do Senhor também. E nós vemos também que os escribas e fariseus ouviram a voz do Senhor quando este estava sentado à mesa na casa de Levi, ou Mateus, que também se chamava Mateus, filho de Alfeu. Os escribas estavam perguntando para os discípulos do Senhor, perguntando: por que come e bebe com os publicanos e pecadores? Por que come e bebe com os publicanos e pecadores? Então eles ouviram a voz do Senhor. E veja o que o Senhor disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Veja, meu amigo, veja, minha amiga, a palavra de Jesus dirigida aos escribas e fariseus. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Nós analisamos aqui apenas os 3 primeiros capítulos do Evangelho de São Marcos. E nós vemos o Senhor Jesus Cristo usando a palavra. E a palavra do Senhor Jesus, ela é a palavra daquele que criou todas as coisas. Se Jesus dizer para você: fica curado. Se Jesus disser para você: seja liberto, ou perdoado estão os teus pecados, assim se cumpre. O que Jesus falar, se cumprirá. Os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor Jesus nunca hão de passar. Jamais hão de passar. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. E lembre-se, Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.